Você já se perguntou qual é o capítulo mais assustador da Bíblia? Muitos estudiosos acreditam que é Apocalipse 9. Este capítulo descreve eventos que abalarão o mundo de uma forma jamais vista. Se você um dia presenciar esses acontecimentos, não há dúvida, o fim está próximo. Fique comigo até o final deste vídeo, onde vamos desvendar o ser mais aterrorizante da Bíblia e o pior evento que poderá acontecer na Terra. O Novo Testamento contém apenas um livro dedicado inteiramente à profecia, o Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João, o mesmo que foi próximo a Jesus, esse livro oferece visões sobre o fim dos tempos. João o escreveu perto do fim do primeiro século, enquanto vivia em Éfeso. O contexto em que ele vivia era difícil. Os cristãos enfrentavam perseguições intensas sob o domínio do imperador Domiciano, que exigia que todos se submetessem e declarassem: César é Senhor. No entanto, os seguidores de Jesus se recusavam a fazer isso, pois para eles, somente Jesus é Senhor. Muitos pagaram por essa fé com suas vidas. O livro de Apocalipse foi uma revelação dada a João de forma única. Deus deu a mensagem a Jesus, que por sua vez entregou-a a um anjo, que então passou para João. Em suas visões, João foi levado ao céu, onde ouviu vozes e cânticos poderosos e registrou tudo o que viu. No centro do livro está a mensagem clara de que Jesus Cristo retornará à Terra. Esse evento é mencionado 318 vezes na Bíblia, fazendo dele a profecia mais repetida em toda a Escritura. O Apocalipse descreve os eventos que acontecerão antes, durante e depois do retorno de Jesus. Um dos aspectos mais marcantes do Apocalipse são as 7 trombetas, que sinalizam desastres e julgamentos divinos sobre a terra. Em Apocalipse 8, vemos as primeiras 4 trombetas sendo tocadas, trazendo destruição sobre a natureza. Granizo, fogo e sangue caem do céu, montanhas em chamas são lançadas ao mar, e 1/3 das águas da terra se torna amargo. Mas é no capítulo 9 que os acontecimentos se tornam ainda mais assustadores. O Inairos, a quinto anjo, toca a trombeta, e algo terrível acontece. João vê uma estrela que cai do céu para a terra. Mas essa estrela não é um astro comum. Ela é descrita como um ser, a quem é dada a chave do poço do abismo. Esse poço do abismo não é um lugar físico na terra que possamos visitar. É descrito como uma prisão para demônios, e o anjo que cai tem o poder de libertá-los. Quando o anjo abre o poço, uma fumaça densa sobe, escurecendo o sol e o ar. Dessa fumaça emergem seres assustadores, descritos como gafanhotos, mas com uma aparência horrenda. Eles têm rostos humanos, cabelos longos como de mulheres, dentes como os de leões e ferrões em suas caudas como escorpiões. Esses não são gafanhotos comuns. Diferentemente dos gafanhotos que destroem vegetações, esses seres atacam diretamente os seres humanos, mas não podem matar. Em vez disso, eles infligem uma dor terrível que dura 5 meses, e seu tormento é comparado à picada de um escorpião. Durante esse período de 5 meses, as pessoas desejarão morrer, mas a morte lhes será negada. Imagine um sofrimento tão profundo que faz com que as pessoas queiram escapar dele a qualquer custo. Mas nem a morte estará disponível como alívio. O Apocalipse 9, versículo 6 afirma: Naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Este é o primeiro ai dos 3 que se seguem às últimas trombetas. Agora, quem são esses gafanhotos demoníacos? A Bíblia nos dá algumas pistas. Eles são descritos como espíritos malignos, aprisionados até que, no tempo certo, sejam soltos para cumprir o plano de julgamento de Deus. Eles têm um líder, chamado de Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego, ambos significando destruidor. Esse líder não é outro senão um anjo caído, possivelmente uma referência a Satanás ou a um de seus mais poderosos subordinados. Essa descrição simboliza a ação de demônios e espíritos malignos que, na época do fim, serão soltos para atormentar aqueles que não seguem a Deus. No entanto, há uma distinção importante.
Aqueles que têm o selo de Deus em suas testas não serão afetados por esses seres. O Libat selo de Deus é um símbolo de proteção espiritual. Aqueles que o possuem, os servos fiéis de Deus, estarão seguros. Depois da devastação causada pela quinta trombeta, o sexto anjo toca a trombeta. E desta vez, um massacre ocorre. 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates são soltos para matar 1/3 da humanidade. Um exército de 200 milhões de cavaleiros aparece, e esses cavaleiros, que têm cabeças como leões e caudas como serpentes, trazem destruição por toda parte. Esse exército não é descrito como uma força humana comum. É uma visão assustadora de um poder maligno liberado sobre a Terra. Mas mesmo depois de toda essa destruição, as Escrituras dizem que muitos dos sobreviventes não se arrependem de seus pecados. Apocalipse 9, versículos 20 a 21, nos diz que mesmo após todas essas calamidades, os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esta é a essência do capítulo 9 de Apocalipse, um tempo de julgamento severo, onde o mal é solto sobre a terra, trazendo tormento e destruição. No entanto, mesmo diante de tais horrores, muitos ainda recusam se voltar para Deus. Nesse vídeo, vamos explorar o que significa ter o selo de Deus e como você pode estar seguro durante os tempos de tribulação descritos em Apocalipse. Se este conteúdo foi importante para você, não esqueça de se inscrever e compartilhar. Há muito mais a ser descoberto nas profecias da Bíblia, e juntos podemos entender melhor os tempos que estão por vir. Que Deus te abençoe e te guie sempre. Se antes falamos sobre as trombetas de Apocalipse 9 e os horrores que elas trazem, desde demônios saindo do abismo até um exército de 200 milhões de cavaleiros que trarão destruição à terra. Agora vamos explorar um dos aspectos mais intrigantes do livro de Apocalipse, o selo de Deus e os 144 mil selados. Quem são eles? O que esse selo representa? E como ele oferece proteção em meio à tribulação? Em Apocalipse 7, antes de Deus liberar os juízos das trombetas e das pragas, lemos sobre um momento importante de selamento. 4 anjos seguram os ventos destrutivos que estão prestes a soprar sobre a terra, e um outro anjo sobe do lado do sol nascente, trazendo com ele o selo do Deus vivo. Esse anjo clama em alta voz para que os outros anjos não prejudiquem a terra até que os servos de Deus sejam marcados com um selo em suas testas. O que é esse selo? Na antiguidade, um selo representava propriedade e proteção. Reis e líderes usavam selos em cartas e documentos para autenticá-los e protegerem o conteúdo. Da mesma forma, o selo de Deus em Apocalipse representa proteção espiritual e posse divina. Aqueles que possuem esse selo são reconhecidos como pertencentes a Deus e são protegidos dos juízos e pragas que estão prestes a acontecer. Essas pessoas seladas são descritas como um grupo especial de que são escolhidos e protegidos em meio ao caos que se desenrolará na terra. Eles são mencionados em Apocalipse 7:4-8, onde é dito que eles vêm das 12 tribos de Israel, com 12 mil selados de cada tribo. O número 144 mil é simbólico, representando a completude e a perfeição do povo de Deus. Agora, quem exatamente são esses 144 mil? Existem muitas interpretações. Alguns acreditam que esse número se refere exclusivamente aos judeus que se converterão ao cristianismo durante a tribulação. Outros entendem que ele simboliza todos os crentes fiéis de Deus, tanto judeus quanto gentios, que foram marcados como pertencentes ao Senhor. Embora haja diferentes pontos de vista, o que está claro é que esses 144 mil têm um papel crucial no plano de Deus para os últimos tempos. Eles são descritos como pessoas que não se contaminaram com os sistemas corruptos do mundo. Em Apocalipse 14:4, é dito que eles são puros, pois não se envolveram com imoralidade ou idolatria, o que pode ser visto tanto no sentido literal quanto espiritual.
Eles são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro, o que significa que são os primeiros frutos de uma colheita maior, aqueles que foram separados para um propósito santo e especial. Esses 144 mil são colocados em contraste direto com os habitantes da terra que não possuem o selo de Deus. Enquanto os selados são protegidos dos juízos, aqueles que não têm a marca de Deus estão sujeitos às pragas e tormentos descritos no capítulo 9. Quando os demônios em forma de gafanhotos são soltos do abismo, eles recebem ordens específicas de não tocar em quem tem o selo de Deus em suas testas, mas de atormentar os outros. Isso levanta uma questão importante. Como obter o selo de Deus? Em Efésios 1:13, Paulo explica que todos os que creem em Jesus Cristo e aceitam sua mensagem de salvação são selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo espiritual é dado a todo crente verdadeiro, marcando-o como pertencente a Deus. O Espírito Santo serve como uma garantia de nossa redenção futura, assegurando que, apesar das tribulações que possam vir, estamos protegidos espiritualmente e reservados para a vida eterna com Deus. Então, o selo de Deus não é apenas uma marca física visível, mas uma representação de algo muito mais profundo: nossa identidade em Cristo e nossa segurança em sua proteção e promessa. O selo significa que pertencemos a Deus, que Ele nos comprou com o sangue de Jesus e que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, estamos seguros em sua presença. Voltando ao livro de Apocalipse, os 144 mil têm um papel crucial na batalha espiritual que se desenrola nos últimos tempos. Eles não apenas são protegidos, mas também são testemunhas fiéis durante o período de tribulação. Sua presença na terra serve como um testemunho do poder redentor de Deus e de sua capacidade de proteger e preservar seu povo, mesmo em meio ao caos e destruição. Em Apocalipse 14, vemos uma visão dos 144 mil ao lado do Cordeiro no Monte Sião, louvando a Deus com uma nova canção que somente eles podem aprender. Isso indica que esses selados estão intimamente ligados a Jesus e ao plano redentor de Deus. Eles foram comprados como primícias para Deus e seguirão o Cordeiro onde quer que ele vá. Isso significa que sua lealdade a Jesus é inabalável, mesmo em meio às dificuldades. A visão de Apocalipse sobre os 144 mil nos ensina algo importante sobre Moana, fidelidade e perseverança. Durante os tempos difíceis, aqueles que têm o selo de Deus e se mantêm fiéis a Ele serão recompensados e protegidos. Eles terão uma relação íntima com o Cordeiro e compartilharão da vitória final de Cristo sobre o mal. Agora, é importante destacar que o selo de Deus e a proteção que Ele oferece não significa que os crentes estão isentos de dificuldades ou sofrimentos. Pelo contrário, os selados enfrentam tribulações, mas têm a garantia de que suas almas estão seguras. A grande promessa é que, no fim, eles compartilharão da glória eterna com Cristo. Voltando à profecia de Apocalipse, vemos que a batalha entre o bem e o mal está se intensificando. De um lado, os selados de Deus estão protegidos e prontos para a batalha espiritual. Do outro, o exército do inimigo está se preparando para causar destruição sobre a terra. Esse contraste entre os servos de Deus e aqueles que seguem o caminho do mal se torna ainda mais evidente à medida que avançamos na narrativa de Apocalipse. Os 144 mil selados são um exemplo poderoso da graça e do cuidado de Deus por seu povo. Eles não são apenas protegidos fisicamente, mas espiritualmente. E isso nos leva a refletir sobre nossa própria vida e fé. Estamos selados por Deus? Estamos vivendo de forma fiel, como testemunhas de sua verdade e justiça? Os eventos descritos em Apocalipse 9 e o selamento dos 144 mil nos lembram de que, mesmo em tempos de grande tribulação, Deus permanece no controle. Ele sabe quem são os seus, e Ele os protege. E para aqueles que pertencem a Ele, a esperança de uma vitória final, onde a dor, o sofrimento e o mal serão derrotados para sempre. Se você já se perguntou se está preparado para os tempos difíceis descritos em Apocalipse,
ou se tem o selo de Deus em sua vida, a boa notícia é que ainda há tempo para se voltar a Ele. O selo de Deus está disponível a todos que buscam sua presença e confiam em sua salvação. O Espírito Santo é dado como uma garantia de que, não importa o que aconteça, estamos seguros nas mãos de Deus. No próximo vídeo falaremos sobre a batalha final e como os eventos descritos em Apocalipse culminam no retorno glorioso de Jesus Cristo e na derrota definitiva do mal. Não perca! Inscreva-se para continuar aprendendo mais sobre as profecias bíblicas e como elas se aplicam ao nosso futuro. Agora chegamos ao clímax de Apocalipse, a Batalha de Armagedon e o retorno triunfante de Jesus Cristo. Essa parte da profecia é o momento em que o mal enfrentará sua derrota final e Jesus voltará para estabelecer seu reino eterno. Prepare-se, pois os eventos descritos aqui são ao mesmo tempo sombrios e cheios de esperança para aqueles que pertencem a Deus. O conceito de Armagedon é mencionado em Apocalipse 16:16. A palavra Armagedon refere-se ao local onde ocorrerá a batalha final entre as forças do bem e do mal. No texto bíblico, o termo Armagedon é usado para descrever um evento cósmico e decisivo, onde os exércitos do mundo se reunirão para lutar contra Deus. Embora o nome em si signifique Monte de Megido, muitos estudiosos acreditam que o termo simboliza um grande confronto espiritual, mais do que um local geográfico específico. Mas como chegamos a esse ponto na história? Após as trombetas e os selos descritos em Apocalipse, Deus libera uma série de 7 tigelas de ira sobre a terra. Essas tigelas contêm os julgamentos mais severos, trazendo destruição e caos ao mundo. Enquanto os juízos anteriores, como as trombetas, afetaram parte da terra, as tigelas de ira causam destruição total, preparando o palco para o confronto final. Em Apocalipse 16, versículos 12 a 14, o 6º anjo derrama sua tigela sobre o buanário Eufrates, secando-o e permitindo que os reis do Oriente avancem para a batalha. É nesse momento que 3 espíritos impuros, descritos como sapos, saem da boca do dragão, Satanás, da besta, o anticristo, e do falso profeta. Esses espíritos demoníacos têm o poder de realizar sinais e milagres, enganando os reis do mundo e levando-os a reunir seus exércitos para a batalha contra Deus em Armagedon. Aqui vemos a preparação para o maior confronto da história. As forças do mal, lideradas por Satanás e o anticristo, estão se mobilizando para enfrentar Deus e seu exército celestial. O anticristo, um líder mundial maligno que governa com poder satânico, engana muitas nações e as convence a se rebelarem contra o próprio Criador. Este é o ponto onde a corrupção e o mal atingem seu ápice, e as nações se levantam para tentar desafiar a autoridade divina. Mas antes de avançarmos para a batalha, é importante entender que Jesus Cristo já havia profetizado sobre esse tempo. Em Mateus 24, Jesus alerta seus discípulos sobre os sinais que precederão seu retorno. Ele fala de guerras, fomes, terremotos e tribulações, mas também diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Este é o momento aguardado, o retorno glorioso de Jesus para julgar o mundo e trazer justiça. Voltando ao Apocalipse, no capítulo 19, versículos 11 a 16, João nos oferece uma visão magnífica de Jesus retornando à terra. Ele descreve o céu se abrindo e um cavaleiro montado em um cavalo branco. Esse cavaleiro é chamado de fiel e verdadeiro, e ele julga com justiça e peleja com poder. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Ele veste um manto tingido de sangue, e em sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse cavaleiro não é outro senão Jesus Cristo, retornando com o exército celestial para derrotar o mal de uma vez por todas. Com ele,
vêm os exércitos do céu, também montados em cavalos brancos, todos vestidos de linho fino, puro e branco. O poder de Jesus é evidente. Ele não precisará de armas humanas para vencer a batalha. Em sua boca há uma espada afiada, que simboliza sua palavra poderosa. É com essa palavra que ele subjugará as nações e derrotará os exércitos que se opõem a ele. Esse evento é o cumprimento final das promessas de Deus. Desde o início da Bíblia, a narrativa aponta para o momento em que o mal seria derrotado e a justiça prevaleceria. A volta de Jesus marca o fim da era do pecado e da corrupção. Satanás, o anticristo, e o falso profeta são todos derrotados. O anticristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, o lugar de tormento eterno, conforme Apocalipse 19 e 20. Em Apocalipse 20, o próprio Satanás é capturado e amarrado por 1000 anos. Ele é lançado no abismo, onde será preso, impedido de enganar as nações durante o período chamado de milênio. Esse milênio é um tempo de paz e justiça na terra, onde Cristo reinará com seus santos. Durante esse tempo, aqueles que foram fiéis a Deus governarão com Cristo, e haverá paz mundial como nunca antes. No entanto, o plano de Deus ainda não está completamente finalizado. Após o milênio, Satanás será solto por um breve período e ele tentará mais uma vez enganar as nações. Ele reunirá um grande exército para se rebelar contra Deus, mas essa última rebelião será rapidamente esmagada. Em Apocalipse 29, lemos que fogo descerá do céu e consumirá os inimigos de Deus. Satanás será então lançado no Kalos Lago de Fogo, onde já estão o anticristo e o falso profeta, para ser atormentado para sempre. Após a derrota final de Satanás, ocorre o grande julgamento do trono branco, descrito em Apocalipse 20, 11, 15. Este é o momento em que todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus para serem julgados. Os livros serão abertos e cada pessoa será julgada de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, o destino final dos ímpios. Esse julgamento marca o fim do pecado, da morte e de tudo que é impuro. Mas para os fiéis, esse não é o fim da história. Na verdade, é o começo de uma nova criação. Em Apocalipse 21, João descreve uma nova visão. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Aqui a terra é renovada, livre de corrupção e pecado, pronta para ser habitada pelos redimidos. É também nesse capítulo que vemos a Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce do céu, adornada como uma noiva preparada para seu marido. Essa cidade representa a habitação eterna de Deus com o seu povo. João ouve uma voz do trono que declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Apocalipse 21, 3. Neste novo mundo, não haverá mais dor, tristeza, choro ou pranto, pois as primeiras coisas passaram. Essa visão final de Apocalipse é o cumprimento do grande plano de redenção de Deus. Todo o sofrimento, dor e mal que existiram desde o início da humanidade serão erradicados para sempre. Deus fará novas todas as coisas, e os crentes viverão em paz e alegria eterna com Ele. Esse é o destino glorioso daqueles que têm o selo de Deus e permanecem fiéis até o fim. Em conclusão, o livro de Apocalipse nos lembra que, apesar dos tempos difíceis e das tribulações que o mundo enfrentará, Jesus Cristo é vitorioso. Sua volta é certa e com Ele vem o julgamento e a redenção final. Para aqueles que confiam em Deus e seguem seu caminho, o futuro é repleto de esperança e promessa. Se este vídeo foi útil para você e te trouxe novas revelações, inscreva-se no canal e continue acompanhando nossos estudos. Há muito mais para explorar na Palavra de Deus e juntos podemos aprender mais sobre os planos que Ele tem para a humanidade. Que Deus te abençoe e te guie até o glorioso dia da volta de Jesus.